Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Vamos falar sobre a partida de hoje entre Corinthians e UCV. Vamos falar também mais um pouco sobre Thales Magno. Tenho novas informações sobre essa possível renovação de contrato com o atacante e o Timão. Vamos falar também sobre essa polêmica envolvendo aí a festa em que o Memphis foi participar aí junto com o Neymar, tá? Vou trazer todas as novidades do Timão para vocês, só que ó, já peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não paga nada por isso, além da satisfação de nos ajudar a crescer cada dia mais. Combinado, fiel? Chega de enrolação? Vamos falar do nosso poderoso Corinthians, que enfrenta hoje a UCV às 9h30 da noite, tá? Já trouxe no vídeo anterior, vocês também compreendem muito bem isso, que a UCV é um time totalmente limitado, é um time fraco e não, Corinthians, acredito que não deve enfrentar problemas a bater o time aqui, tá? A conseguir conquistar a vitória. Espero que seja de forma avassaladora, com todo respeito ao adversário. O Corinthians está devendo esta partida, está devendo jogar bem, porque já faz 2 jogos em que o Corinthians não consegue emplacar uma boa partida, mesmo com as reservas. Foi assim contra o Guarani, foi assim contra o UCV no jogo lá na Venezuela, né, fiel? Em que o Corinthians conseguiu aí apenas um empate, jogando uma péssima partida, e espero que o Corinthians hoje possa mostrar diante do seu torcedor que ele está preparado também, jogando bem e conquistando a confiança para o final de semana a gente encarar o Mirassol no mata-mata do Paulistão, tá? O Corinthians vem em campo com um time totalmente titular, tá, fiel? Hugo Souza no gol, seguido aí de Mateuzinho na nossa lateral direita e a nossa dupla de zaga, André Ramalho e João Pedro Choca, tá? Félix Torres e o Kaká está muito abaixo da média, o Corinthians precisa urgentemente, ainda precisa de um zagueiro. Na lateral esquerda, o Corinthians vem com o Matheus Bidu. Pelo menos foi o último treino que me passaram que o time do Corinthians treinou como titular. Corintianeiro, mas por que Matheus Bidu? O Hugo é sempre o titular, né? Ou pelo menos sempre não. Sempre o Ramon Dias está fazendo essa troca, invertendo a titularidade dos laterais. Mas por quê, fiel? Como você vê um time muito fraco, o Corinthians não tem por que colocar o Hugo, que joga melhor do que o Matheus Bidu defensivamente. O Matheus Bidu, ele tem um poder mais ofensivo do que o Hugo, pouco mais fiel, tá? Na realidade, os dois laterais são de grande, vamos dizer assim, de deficiência técnica, eles não têm muita qualidade técnica para apresentar, mas ainda o Matheus Bidu tem um pouco mais de qualidade ofensiva do que o Hugo, mas em jogos mais importantes o Hugo vai ser titular, porque o Matheus Bidu peca muito defensivamente falando. Então, como você vê um time fraco, não tem por que o Corinthians manter um lateral lá defensivo, tá? Então vem Matheus Bidu para o jogo. No meio-campo, o Corinthians vem aí com o seu losango, tá? Seguido de José Martínez, que vem jogando um grande futebol, André Carrilho, tá, fiel? E Breno Bidon. E na frente, Rodrigo Garra. Esse é o titularzaço do Corinthians mesmo, tá? Com a participação de Breno Bidon jogando aí no time titular, já que uma vez também o Ranieri se encontra contundido. E na frente a gente tem Memphis e Yuri Alberto. Fiel, quando eu falo assim, espero que o Corinthians aí dá uma goleada, ou pelo menos que ganhe de forma avassaladora, é porque o time da UCV realmente é um time totalmente limitado. É um time que está mal no campeonato, é o campeonato venezuelano, né, fiel? Que se trata de um campeonato fraco, não é um time que tem jogadores de alto nível técnico, é um time totalmente limitado. Corinthians jogando dentro da sua casa, espero que possa fazer uma boa partida diante de nós torcedores aqui, certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião sobre a escalação, se vocês trocariam alguém diferente, qual a sua perspectiva para o jogo. E sempre aqui no canal a gente chuta aquele placar, né? Então eu vou chutar um placar aqui, 5-0 para o Corinthians na partida de hoje. Quero que você chute o seu placar aí pra gente ver no final quem que vai acertar. Combinado, fiel? Não saia daí porque tem muita informação ainda do Corinthians para trazer para vocês aqui, tá? Só quero deixar uma observação, tá? Não estava nem na pauta deste vídeo, é sobre aí o Diego Palacios, tá, fiel? Diego Palacios que tá... O Corinthians pretende negociar o jogador, não só o Diego Palacios, mas tem mais jogadores também que não vem agradando a comissão técnica do Corinthians, que o Corinthians também vai negociar, está na lista, vamos dizer assim, na lista de dispensa, na lista de negociação.
Eu vou trazer para você no próximo vídeo. Se eu não trazer no vídeo de hoje à tarde, eu trago no vídeo de amanhã, um vídeo aí só focado nessa lista de dispensa, dos jogadores que a comissão técnica não vai aproveitar e a gente analisa nome por nome, tá? Mas a questão do Diego Palacios é aquilo que eu falei para vocês, é mais por uma questão de problemas, tá, fiel? Que ele tem aí de desgaste de cartilagem no joelho, trouxe isso para vocês. Isso infelizmente não tem cura, existe apenas remédios paliativos e por isso o Corinthians não utiliza o Diego Palacios para não correr o risco dele machucar e o Corinthians não ter como negociar o jogador, porque uma vez que ele se encontra machucado, as leis brasileiras não permitem que você negocie o atleta, tá? Já Fabrício Angileri já se apresentou no Corinthians aí, tá, fiel? Já realizou exames médicos, está tudo ok com o jogador. Enquanto eu estou falando com você aqui, já pode estar acontecendo um anúncio aí para o jogador, já está à disposição do treinador Ramon Dias. E aí vamos ver, analisar em jogo, né? Para ver se o Fabrício Angileri vai ser melhor que o Matheus Bidu e o Hugo. Eu espero que sim, porque se ele conseguir ser pior do que o Matheus Bidu e o Hugo, aí é praticamente impossível, vamos dizer assim, tá, fiel? Com respeito aos laterais, tem laterais piores, tá, fiel? Só que o Matheus Bidu e o Hugo estão jogando no Corinthians. E o nível de exigência é muito alto, não só para eles, mas como para qualquer jogador, tá? Hector Hernandes, Pedro Raul, são jogadores que não estão conseguindo desenvolver. Léo Maná, até o próprio Mateuzinho tá devendo uma entrega maior por ser considerado o lateral titular do Corinthians, tá, fiel? Então comentem aí porque eu quero saber a opinião de vocês referente a este assunto, tá? Antes da gente entrar na informação do Thales Magno, que é uma informação importante, trouxe no vídeo de ontem que o Corinthians está tentando a sua extensão de empréstimo. Só que eu tenho notícias importantes para trazer para vocês referente ao Thales Mágico, tá? Quero falar para vocês sobre essa polêmica envolvendo aí que o Memphis foi numa apresentação, porque o Piquet, zagueiro, tá, fiel, que jogou aí por anos e anos no Barcelona, ele criou uma liga de futebol society. E nessa liga tem várias estrelas, tá? E aí o Memphis foi no evento junto com o Neymar. Aí tiraram foto, conversaram, porque eles são muito amigos. E teve muita crítica por parte da torcida, tá? Dessa vez eu não vou nem colocar a mídia. A mídia vai usar qualquer assunto pequeno para tentar transformar em grande polêmica. É assim que eles vivem, através da discórdia, para ganhar like e cliques, principalmente quando se trata de Corinthians, tá? A mídia inflama, mas dessa vez partiu por uma pequena parte da torcida, não é geral, tá, fiel? Uma pequena parte da torcida questionou o Memphis estar nesse evento. Tipo assim, ó, filho, você ganha 3 milhões, você tá devendo e tá indo a festas. Fiel, cara, eu acho totalmente desnecessário o Corinthians criar polêmicas nesse momento. Primeiramente, o jogador, depois que ele cumpre as suas obrigações de treino, cumpre as suas obrigações de trabalho, ele faz da vida o que quer. O que não pode acontecer é o jogador ficar na balada todos os dias e chegar na hora de jogar não conseguir demonstrar pelo menos um bom futebol. O Memphis não acredito que está devendo tanto futebol assim. O Memphis foi essencial para o Corinthians no ano passado, tá? Foi um dos principais jogadores a ajudar o Corinthians na classificação para a pré-Libertadores, que é o jogo que vamos jogar hoje, e não está tão mal assim esse ano também não. Acho que o Memphis tem sido aí de grande destaque em algumas partidas, principalmente contra o Palmeiras, que ele rouba aquela bola e coloca o Yuri Alberto na cara do gol. É um jogador que tem uma qualidade técnica incrível e não acredito que o Memphis tenha sido aí um jogador que está devendo muito futebol. Queria até o comentário de vocês para a gente discutir bastante aí nos comentários a opinião de vocês para ver se realmente vocês acham que essa polêmica, essa pequena parte de torcedores estão certo em criticar o jogador e ir na festa ou se estão equivocados. A minha opinião é que está equivocado porque o Memphis não está devendo tanto futebol assim para ser cobrado. E fiel, Paulistão, com todo o respeito, tá? Apesar que o Corinthians tem o maior número de Paulistão que todos os times, ainda são jogadores que estão numa pré-temporada, tá? Tem muitos jogadores ainda que nem chegaram aí ao seu ideal, né? Vamos dizer assim, fisicamente falando. Então eu acredito que é uma polêmica desnecessária porque o jogador não se encontra tão mal. Obviamente que por um salário de 3 milhões e meio, o jogador tem que demonstrar futebol a todo momento. É um salário muito grande. Salário grande também vem grande responsabilidade. O jogador tem que estar sempre bem. Mas o Memphis não é jogador de ficar embalada,
de não treinar, de chegar atrasado no treino, de ficar naquela zica dentro de campo. Pelo menos quando ele entra em campo, ele tenta demonstrar aí o maior nível de qualidade técnica, o jogador corre, não é um jogador que fica encostado por festas e baladas. Quero que vocês comentem para mim saber a opinião de vocês, combinado? Fiel, agora vamos falar aqui sobre Thales Magno, tá? O Corinthians que estava correndo contra o tempo para tentar a renovação do jogador ainda nesta semana, tá? Por quê? Thales Magno começa a surgir propostas para o jogador. E aí, né, Fiel? Porque o jogador vive uma fase muito boa, mesmo sendo reserva do Corinthians. Sempre quando ele entra, ele aí, vamos dizer assim, ele aumenta muito as nossas expectativas. É um jogador bastante habilidoso e um jogador que faz bastante gol. Esses dias até no treino do Corinthians eu tava vendo, tá, Fiel? E tava batendo um balãozinho com o ombro, cara. É um jogador que tem uma habilidade absurda. E tem ajudado muito o Corinthians e agradado muito a comissão técnica do Ramon Dias. Então perder o Thales Magno no meio do ano seria um absurdo, na minha opinião, um jogador que vem agradando tanto assim. Por isso que o Corinthians tenta a renovação do atleta. Só que as informações que eu recebi é que não são boas, tá? Primeiramente, tem uma notícia boa e uma ruim. Primeiro, porque o Thales Magno quer ficar. E isso ajuda qualquer negociação. O clube, sabendo que ele quer ficar, pode facilitar as coisas para ajudar ele a ficar. Só que o clube também, o clube do Thales Magno, acho que é New York City, não sei, Fiel, confirmam para mim, mas é um clube americano, ele quer vender o jogador em vez de renovar um empréstimo. É lógico que o clube vai tentar vender. Por quê? Para o clube é muito mais vantajoso, já que o jogador uma vez não se interessa em voltar novamente, e lá ele não tinha espaço nem como titular, tá, Fiel? Aqui no Corinthians ainda ele jogava alguns jogos como titular, lá ele era reserva do reserva, vocês acreditam nisso? Não viveu uma boa fase lá, o Thales Magno. Então para o clube é interessante vender para ele recuperar o primeiro investimento que ele fez no atleta, tá? E aí que se torna, vamos dizer assim, uma questão bastante ruim para o Corinthians, porque o Corinthians não vive um momento bom de fluxo financeiro em caixa. Então, o Thales Magno, que hoje está avaliado em 77 milhões de reais, fica praticamente para o Corinthians inviável a compra do jogador. A não ser que o Corinthians consiga dividir o jogador aí em várias prestações ou consiga envolver algum jogador nesse tipo de negociação, que eu acho também bastante difícil. O que acontece nesse requisito? O time do Thales Magno vai tentar vender. Então, se aparecer outro clube que fala eu pago 77 milhões, para o Corinthians se torna uma situação difícil, já que o contrato dele se encerra na metade do ano, justamente quando abre a segunda janela de transferências do Brasil, tá, Fiel? Então é uma situação complicada, não é fácil essa situação do Thales Magno, por isso que o Corinthians já está tentando a sua renovação, porque sabe que tem propostas pelo jogador, mesmo que o Corinthians aumente o salário do jogador, que não é uma questão do Thales Magno renovar com o Corinthians, é uma questão do time que detém os seus direitos federativos, tá, Fiel? Então 77 milhões hoje para o Corinthians é inviável, que é o valor que o Thales Magno vale, é o valor que o time está pedindo para comprar o jogador em definitivo, tá? 77 milhões para o Corinthians sendo inviável, se o time dos Estados Unidos, o New York City, se for o time do Thales Magno nesse mesmo, tá? Se ele consegue arrumar um time que arca com este valor, ele compra o Thales Magno. E não é difícil de achar, porque é um jogador jovem, ele tem perspectiva de venda futura e é um jogador, Fiel, que quer jogar. Ele quer ser titular, ele quer jogar. Então se acha um time ou outro, olha, eu pago 77 milhões e oferece um bom salário para o jogador, porque o jogador é business, o jogador é dinheiro. Hoje ele ganha no Corinthians aí, não sei, seus 300 mil, 400 mil, 500 mil, oferece um time que fala, eu te pago 1 milhão e 200, principalmente times europeus, ou principalmente um time da Arábia, ou qualquer outro time que tenha aí uma boa arrecadação financeira, olha, eu te pago 800 mil, te pago 900 mil, e arca com o valor do jogador, com o seu time, com o time que detém seus direitos federativos, Thales Magno está fora do Corinthians. Então é de grande importância que o Corinthians consiga essa renovação, mas está difícil porque o time quer vender apenas e não renovar aí contratos de empréstimo, tá, Fiel? Então o Corinthians está negociando ainda. É lógico que o time vai usar isso como arma até o último instante, tá? Porque aí se o Corinthians não conseguir de forma alguma comprar e eles não tiverem ofertas melhores, ele aceita um empréstimo. Mas por enquanto a preferência do clube
é vender o Thales Magno e não emprestar, e eu quero muito saber a sua opinião sobre isso, tá, fiel? Comentem aí. Coritianeiro, eu acho que compensa a gente comprar o Thales Magno. Coritianeiro, eu acho que 77 milhões pro Thales Magno é muito. Eu acho que é um valor considerável, acho justo. Eu acho que o Corinthians tem que tentar um empréstimo. Se não der certo o empréstimo, o Corinthians não deve comprar. Comentem aí, porque eu quero saber a opinião de vocês, tá? E detalhe, fiel, detalhe importante. Estou aqui 24 horas antenado. Qualquer informação nova que chegar do Thales Magno, eu trago para vocês aqui sem sombra de dúvidas. Combinado, fiel? E ó, hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro para vocês, tá? Então o jogo é 9h30, lá para 6 horas da tarde eu trago um novo vídeo com novas informações do nosso todo-poderoso Corinthians. Combinado, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!